Olá, Raíssa. Olá, Ministério Cristão Efraim. Primeiramente é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado, não somente no meu coração, mas no coração de todos aqueles que são cristãos, de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, por aqueles que foram uma vez transformados pelo poder de Deus, tá bom? Então, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que é interessante para que a gente esteja falando um pouco sobre evangelismo, um pouco sobre missões também, tá? Primeiro me apresentar, meu nome é Jorge Coelho, sou pastor na Igreja Videira e eu sou casado com a Roberta Magalhães, também pastora na Videira. Falar um pouquinho de mim, hoje nós estamos aí no momento de transição da nossa vida. Hoje nós estamos aí saindo de algumas funções da igreja a Videira José de Alencar, né, onde nós exercemos durante já algum tempo, né, o desenvolvimento dos voluntários da igreja, a questão dos cultos da José de Alencar, ensino ali na Videira José de Alencar, também trabalhando junto com a parte de coordenação pastoral, né, e coordenação ministerial, porque hoje a gente está indo para um novo desafio, um novo chamado de Deus para a nossa vida, né, que é estar colocando para frente, cuidando da igreja Videira Unicete, que se encontra ali na Unicete mesmo. Então é mais um desafio, é algo que Deus tem colocado em nosso coração também, no coração do nosso pastor, e a gente está aí como um trabalho realmente missionário ali, não é? Podendo tocar vidas, podendo ser um canal de bênção, entendendo que Deus é que faz todas as coisas, é através dele, é por ele e é nele que tudo acontece. Então, está sendo um momento bastante, como é que eu posso falar, interessante e bastante empolgante também. Tá? Quando a gente fala de missões, quando a gente fala de evangelismo, nós falamos sobre a essência do cristianismo. Não é por quê? Porque o cristianismo ele nunca vai parar em si mesmo. Aquele que é cristão, ele foi tocado por alguém maior, ele foi tocado por alguém mais forte, ele foi tocado por alguém mais sublime, ele foi tocado por Deus. Né? Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro missionário ali quando Adão e Eva eles foram tocados pelo pecado, quando eles permitiram que as suas vontades se sobrepusessem sobre a vontade de Deus, quando eles decidiram ali escolher realmente viver os seus próprios desígnios, né? Disseram assim, opa Deus, você me criou, mas peraí, eu acho que eu sei o que é melhor. E a gente sabe muito bem o que dá todo esse tipo de pensamento, né? Nós acabamos quebrando a cara e acabamos nos arrependendo. E não foi diferente com Adão e Eva. Adão e Eva vivendo ali no paraíso, num local de puro amor, num local de relacionamento íntimo com Deus, eles acabaram sendo subtraídos dali e começaram a viver a sua vida por si só, começaram a viver a sua vida longe de Deus, né? Ou seja, eles morreram. E a morte, na realidade, é isso. A morte é a separação eterna do homem de Deus por causa do pecado, que na realidade é o que é a desobediência, o pecado é aquilo que desagrada a Deus, é a decisão de ir contra a vontade de Deus. Então, naquele momento que eles pecaram, Deus, ele mais uma vez, né, fala a palavra de Deus lá em Gênesis, que ele desceu ao jardim novamente e fez a pergunta, né, onde tu estás, né? Então, essa é a busca, né? A busca de Deus pelo homem, né? A busca em levar essa mensagem transformadora aonde quer que o homem esteja, né? E quando o homem está em pecado, quando eu falo homem, eu falo a humanidade, na realidade o que acontece é que ele está em qualquer lugar menos em Deus, né? Está separado de Deus. E quando falamos de evangelismo e missões, nós falamos exatamente dessa ida. A ida de quem? A ida da igreja. A igreja do Senhor que anda com essa missão, né? Esse propósito, né? Essa razão de existir. Então, quando eu falo um pouco sobre isso, eu lembro do mapa mundi, né? Eu lembro do mapa mundi. Eu me pergunto assim, aonde eu preciso estar? Aonde eu preciso ir? Né? A palavra de Deus ela fala em diversas partes, né? Que Deus ele fala com algumas pessoas, algumas respondem dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Né? Samuel mesmo, né? Ele foi chamado algumas vezes por Deus
E ali ele falou: Oi, Senhor, estou aqui. E essa é a grande resposta que eu creio que Deus ele quer ouvir, né? E durante muito tempo eu sempre imaginei sempre vi muito forte dentro de mim essa questão sobre missões, né? Sobre sair da minha zona de conforto. Eu até digo muito que eu nasci fora da igreja, gente. Em que sentido? Estava dentro da igreja, sim, mas eu vivenciei muita coisa fora da igreja. Então, desde que eu me converti, que eu fui transformado, eu fui liberto, fui realmente colocado num novo patamar de vida. Eu entendi que a minha vida não era para mim, que a minha vida não era somente para mim, que aquele amor que eu vivia, aquela libertação, aquela graça, aquela alegria, aquela certeza da salvação, ela não podia ser só minha, né? Então eu comecei a vivenciar esse poder de Deus e transmitir ele dentro de escolas públicas, dentro de presídios, no meio de comunidades carentes, né? Para traficantes, para pessoas que estavam no meio do tráfico, pessoas que estavam sofrendo com vários tipos de problemas na sociedade, em Lar Torres de Melo. Enfim, eu acabei que indo em direção àqueles que a maioria das pessoas elas ou sentem medo ou não querem se aproximar ou acha que não é muito apropriado ir, né? Eu sempre tive esse chamado para isso, né? E muito tempo durante meu início da conversão, sempre ardeu em mim, na realidade, esse coração missionário, esse coração de ir, né, para os povos, né, para missões transculturais, né, para a África, para tantos lugares. E na realidade não perdi nada disso, né? Na realidade, eu vou contar daqui a pouco um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e já fez, mas eu entendo que Deus ele age de uma maneira perfeita para cada pessoa, né? Eu acredito que Deus ele tem um papel fundamental para mim, para você, tem um papel fundamental no chamado mesmo dele. E alguns realmente são chamados para bem longe, outros chamados para bem perto, outros chamados para exercer suas profissões, outros chamados para até mesmo estar vivendo integralmente na obra, na sua igreja local, não é? E eu vejo que não existe nem o certo e não existe o errado. O que existe é o discernimento da voz do Espírito. Né? O que existe é o discernimento daquilo que Deus ele tem para cada um de nós, ele tem de uma maneira específica. O chamado que Deus tem na sua vida é totalmente diferente do que ele tem para a minha vida, apesar do propósito ser o mesmo, apesar do propósito ser anunciar as boas novas de Deus, apesar do propósito ser realmente viver isso, né? Então tem uma pergunta que sempre vem no meu coração, que é muito assim, tipo assim, nós estamos vivendo hoje o quê? A grande comissão ou a grande omissão? Né? Então, a palavra de Deus ela fala, né, que Jesus ele deixou uma grande comissão, ele deixou um recado para a gente, ele deixou um mandado para a gente, ele deixou uma ordenança para a gente, ele falou em diversos momentos para nós irmos e pregarmos a palavra de Deus, ele falou para que nós íssemos no nome dele, batizássemos as pessoas no nome dele, né? E essa é a grande comissão, né? E quando eu deixo de exercer isso na minha particularidade, quando você não vive na essência aquilo que Deus colocou para você, você acaba vivendo a omissão. Não é? Então fica uma grande pergunta agora para você que está me ouvindo nesse momento. Não é? Qual é o seu papel nisso tudo? Qual é o seu papel diante do que Deus ele tem colocado para a sua igreja? Não é? Qual é o seu papel que você precisa realizar, que você precisa viver diante da realidade que Deus tem colocado para você, no ministério que Ele tem lhe inserido, tem lhe chamado, não é? Qual é o seu papel hoje aí no ministério, não é? Que você está vivendo aí no Ministério Cristão Efraim, não é? Eu acredito que se você está me ouvindo aí, então você que é líder, você que é auxiliar de líder, você que exerce algum tipo de influência aí na sua igreja, você que exerce algum tipo de influência em qualquer âmbito, não é? Porque líder não é aquele que exerce influência simplesmente em um local específico, instituição, organização, mas é aquele que exerce influência em qualquer lugar que seja. Mas se você está me ouvindo com relação a esse propósito de evangelismo e missões, a pergunta é: o que você tem feito?
O que é que você tem exercido de uma maneira consciente? Qual é o teu papel? Você tem se esquivado na realidade daquilo que Deus tem chamado, ou você tem ido com unhas e dentes e corrido mesmo para cima do propósito de Deus? Eu costumo dizer que preparado ninguém está, preparado ninguém é. Né? Eu acredito que realmente que os medos surgem, os desafios eles às vezes parecem maior do que a gente pode pensar que pode enfrentar, não é? Mas quando nós acreditamos que aquele que habita em nós realmente é maior do que aquele que há no mundo, nós entendemos que podemos ter medo, podemos sim ter receio, mas nós sabemos que continuamos aí. Então, minha mensagem hoje para você é que você precisa continuar a sua caminhada, você precisa caminhar em direção ao centro da vontade de Deus. E talvez você pergunte assim: Jorge, mas eu não sei qual é o centro da vontade de Deus. E aí eu digo para você aqui, você precisa entender realmente o que a Bíblia fala sobre propósito, você precisa entender realmente sobre o que a Bíblia fala sobre chamado, você precisa entender mais sobre o que a Bíblia fala sobre você mesmo. Né? Certa vez, e até a Raíssa, não sei se eu passei na época dela, mas eu passei um vídeo de um povo lá da Indonésia, onde eles estavam recebendo pela primeira vez a tradução da Bíblia, né? A tradução da Bíblia do Novo Testamento, na realidade, para a língua deles. E ali eles fizeram uma festa enorme, ali eles fizeram um mover enorme, eles dançaram, eles pularam, eles cantaram, eles oraram, né? Houve o testemunho até realmente que tinham pessoas lá que citavam livros decorados do Novo Testamento. Né? Então a pergunta é, não somente para você, eu falo para mim também, né? Qual é realmente o valor que nós temos dado à palavra de Deus? A palavra de Deus realmente ela tem sido importante para nossas vidas, realmente ela tem sido fundamental para a nossa história, porque se eu e você hoje somos cristãos, se eu e você hoje acreditamos na Bíblia, só existe um motivo, por causa da palavra de Deus. Nenhum de nós estivemos com Jesus, andamos com Jesus, fomos testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, dos milagres que ele operou, e nós só sabemos aquilo que Jesus fez devido à palavra de Deus, daquilo que está escrito. Então todo cristão ele precisa ser convencido, ele precisa ser crente realmente, né? Eu vou usar essa palavra, crente, do que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre a igreja, do que a palavra de Deus diz sobre missões, do que a palavra de Deus diz sobre a vida comum no lar, sobre o que a palavra de Deus diz sobre relacionamentos. Então a palavra de Deus ela diz muita coisa, tá? Então tem uma frase que eu gosto de falar muito, que fala sobre o seguinte, que o grau de compromisso da igreja com relação ao evangelismo e missões, ele é proporcional à convicção da autoridade da Bíblia. Ou seja, é exatamente quando a igreja ela entende que a Bíblia ela é real, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é exatamente aquilo que nós precisamos, que a Bíblia ela é resposta de Deus, ela é nossa bússola, é nosso mapa do tesouro, é que aí sim nós entendemos e assumimos essa responsabilidade de levar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela, a primeira coisa, ela dá para a gente um mandato. Ela dá um mandato, né? E o que é esse mandato, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, aqui eu vou ler para você, né? Atos capítulo 1, versículo 8, ela fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui Jesus ali, né, já no início de Atos ali dos apóstolos, ele simplesmente ele fala, olha, vocês vão ser minha testemunha. E a testemunha é aquela que vê, e é aquela que declara que viu, e é aquela que serve como um fato, né, que serve como uma prova viva, não é, sobre um acontecimento, né? Então Jesus ele nos chama para ser essas testemunhas que comprovam e que vivem, né? Então às vezes pergunto, Jorge, o que é que eu falo quando eu vou evangelizar? Uma das primeiras coisas que eu digo assim, meu irmão, fala sobre tua vida, fala sobre o que Deus fez em ti, fala sobre como você está sendo hoje, como é que era o Jorge, como é que é o Jorge, fala da diferença de como você pensa, a diferença de como você sente, a diferença de como você reage com a sua família, a diferença como você está dentro da tua
casa, a diferença como você está na sua faculdade, isso tudo é testemunha, isso é tudo testemunho, isso é tudo poder de Deus. Então a primeira coisa que a palavra nos dá é um mandato, o mandato de ir e pregar o evangelho, de ser testemunha. Só que a palavra ela também nos dá o que? A mensagem. Que mensagem nós damos, né? E aí se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que eu vou ler para vocês também. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. A mensagem que a palavra nos dá é a própria escritura. A própria escritura, ela é o conteúdo o qual nós usamos, não é sobre o que eu penso, não é sobre como eu acredito por mim mesmo, mas é sobre o que a Bíblia fala sobre o paraíso, é sobre o que a Bíblia fala sobre transformação, é sobre o que a Bíblia diz sobre a manifestação do poder de Deus. A Bíblia, ela também nos dá o modelo também. Se encontra em João 1,14, a palavra de Deus fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. O modelo o qual nós falamos é o modelo de Jesus. Jesus, ele é o próprio verbo, ele é o verbo que se fez carne. E aí eu peço para você pedir a Deus, né? Deus, me ensina a enxergar como tu enxergas a vida. Me ensina a ver as pessoas com os teus olhos, com olhos de graça, com olhos de amor, com olhos de perdão. Deus, me ensina a ouvir como tu ouves. Retira de mim aquele filtro negativo que rouba, que acaba aniquilando, que acaba transmitindo e me fazendo receber de forma errada aquilo que as pessoas têm falado, aquilo que Deus tem falado, aquilo que tem acontecido ao meu redor. Deus, me dá a habilidade de falar na hora certa, de falar a coisa certa. Me dá, Senhor, me ensina a sentir com o teu coração, me ensina a ter compaixão, me ensina a viver o teu evangelho de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Mas por fim, a palavra, a Bíblia também nos dá o poder. E Romanos 1,16 diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Ou seja, a Bíblia nos dá o poder para ir, ela nos dá o mandato, ela nos dá a mensagem, ela nos dá o modelo e ela nos dá o poder. Então é através da palavra, é através daquilo que nós vemos na palavra. É tão interessante porque quando eu dou uma disciplina, né, sobre seitas, religiões, sobre missões, evangelismo, eu falo sobre a questão do islamismo, né, dos muçulmanos, e algo que é bem interessante, bem inspirador que eles fazem, é como eles tratam ao Corão. Né? Então, ao Corão é o livro, né, deles, né, que foi revelado pelo profeta Maomé, e ali eles têm, é a Bíblia deles na realidade, né, e eles, só para vocês terem ideia, então eles nem a colocam no chão. Eles têm um respeito muito grande pela palavra que eles acreditam. Quando eles vão dormir, eles fazem questão, e na realidade é um ritual, que eles colocam a Bíblia, o Alcorão, quer dizer, no lugar mais alto do quarto, para sempre demonstrar que aquela palavra é mais importante. E aí me faz pensar, né, como é que eu trato a palavra de Deus mesmo, como é que eu trato a verdade mesmo, que é me dada, que me é gerada, que me é produzida, o que é que eu faço, né? Então, tipo, é interessante porque eu vivi muito tempo ali, eu pude fazer muitas missões urbanas aqui em Fortaleza, né, fazer alguns trabalhos em outras cidades aqui, 2 anos em Belo Horizonte, também trabalhando na Igreja Batista Lagoinha, onde pudemos implantar lá uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, onde pude fazer um trabalho muito forte com moradores de ruas, pessoas que realmente não tinham nada na rua, não tinham nada a viver, não tinham nada para comer, não tinham nada. Então a gente tinha um trabalho numa das comunidades carentes mais intrigantes e fortes que existe lá, que é a Pedreira Prado Lopes, né? Um morro que a gente subia assim, que a gente subia tanto que, para vocês terem ideia, a gente cansava de subir.
Então, lá a gente fez um trabalho muito forte com pessoas carentes, aqui em Fortaleza, em algumas comunidades carentes também, no próprio Instituto Vida Videira. Então, a gente teve a oportunidade de fazer, né, ter um trabalho também de quase um ano aí de missões lá nos Estados Unidos. E muita gente fala, é muito fácil fazer missões nos Estados Unidos. E eu digo muito que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi realmente para conhecer o lado negro dos Estados Unidos, né? O lado que realmente precisa de ajuda, né? Onde a gente morou, no caso eu e a Roberta, nós moramos aí dentro de um centro missionário chamado Dream Center, que se encontra lá em Los Angeles, e nós podemos tratar e cuidar de pessoas com dependência química, de jogos, com problemas com a homeless, que é moradores de rua, problemas com tráfico humano, pessoas que eram envolvidas com prostituição, pessoas que não tinham comida, pessoas que, enfim, eram usuários de droga em praças públicas lá nos Estados Unidos. Nós podemos fazer trabalho numa das piores partes lá dos Estados Unidos, em LA, em Los Angeles, chamada Skid Row, que é um local bastante sinistro mesmo, né, onde a gente vê muita questão das gangues, né, uma situação bem precária. Podemos cuidar de mais de 60 pessoas de um andar na realidade lá, fazendo um tratamento de aconselhamento, cuidando do andar inteiro de pessoas que sofreram problemas desde de tudo que eu falei aí já antes, né? Não vou repetir, mas o que eu posso falar? Eu posso falar que tudo que gerou em mim foi entender que tudo que eu faço não é sobre mim, mas é sobre quem Deus é. E na realidade o que muda a realidade da nossa vida é exatamente a compaixão. E a compaixão significa exatamente você sentir o que o outro sente. É você se colocar no lugar do outro também. Sabe, é você reagir em direção ao outro. Não é só você sentir, mas você reage, você vê aquilo e você não consegue ficar parado. Então, algo que eu posso deixar mais para vocês aqui hoje é dizer assim, que realmente vocês saiam das quatro paredes, que realmente vocês saiam do comodismo, que vocês entendam que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, nós temos muito mais a dar do que a receber, nós temos muito mais a falar de Deus do que ouvir de Deus. Quer dizer que se você está me ouvindo aqui, você é um agraciado, porque Deus ele te alcançou, Deus ele tem colocado na tua vida poder, honra, graça, sabedoria, tem te dado muitos livramentos. Então, meu irmão, utiliza tudo que está dentro de você, utiliza a palavra, sabe, pede para você ser realmente desesperado por Deus, seja desesperado por Deus, busca a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as tuas forças, até o ponto de não existir mais nada dentro de você, até o ponto de você transbordar. E meu irmão, quando você transborda de Deus, você não consegue ficar parado. Quando você transporta de Deus, você não consegue levar um garfo à boca e saber que tem pessoas que não têm R$ 1 para comer nada hoje. Quando você transborda de Deus, você não consegue ver que pessoas estão adoecidas dentro de hospitais, no meio de rua, e você não consegue fazer, e você não faz nada por eles. Quando você é cheio de Deus, você não consegue ver a indiferença, porque você é tocado por um amor genuíno, um amor forte, um amor verdadeiro. Então eu te convido hoje a você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, porque eu já tenho sim o mandato, porque sim, eu já tenho a mensagem, porque sim, eu já tenho o modelo, porque sim, eu já tenho o poder, porque eu já tenho convicção no que a palavra de Deus diz, e eu não preciso esperar nada nem ninguém para poder fazer algo. Desde você dar uma palavra, desde você dar um abraço, desde você dar um sorriso, desde você fazer uma visita, desde você fazer bem o que você faz, seja no teu escritório, seja na tua faculdade, seja no teu colégio, seja você simplesmente pregar a palavra em um local, ou simplesmente você varrer a sua igreja, ou simplesmente você entregar um folheto para alguém. Olha, você está fazendo missões, você está evangelizando, seja o amor. Eu quero encerrar dizendo que Jesus disse, lá em João 13, né, disse assim: olha, e todos saberão
que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, mas amarem como eu vos amei. Amem, amem e amem, mas amem a Deus sobre todas as coisas. Amem a você mesmo. Ame a você mesmo. Mas entenda que o amor, ele nunca para em si. Ele sempre corre em direção ao outro. Por isso, ame o próximo. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida e até algum dia aí. Deus abençoe. Fica na paz.